O salão era um espetáculo de elegância e riqueza. Paredes altas, pintadas de um branco neve, estavam adornadas com molduras douradas que pareciam entalhadas à mão, cada detalhe revelando a habilidade de um artesão de outra era. Os lustres de cristal pendiam como coroas brilhantes, suas centenas de prismas capturando a luz em reflexos multicoloridos que dançavam pelo salão. No centro, um tapete vermelho de veludo profundo estendia-se como uma passarela régia, guiando os olhos para o altar improvisado. Ali, uma mesa de madeira nobre, polida até brilhar, dominava o espaço. Seus entalhes florais em ouro formavam uma moldura que sustentava um vaso de porcelana chinesa, tão fino que parecia translúcido sob a iluminação. O vaso estava cheio de lírios brancos, cada pétala delicadamente curvada como se moldada pelo próprio vento. No ar, o perfume das flores misturava-se ao leve aroma de cera derretida das velas altas, que ardiam lentamente em candelabros prateados distribuídos ao redor do espaço. As cadeiras, dispostas em fileiras simétricas, eram de madeira clara e impecavelmente polidas. Cada uma possuía um assento estofado em veludo bege e laços de cetim azul petróleo, amarrados com perfeição no encosto. Os convidados estavam sentados, formando um mar de trajes sofisticados. As mulheres, em vestidos longos de tecidos nobres como seda e chifon, ostentavam joias que brilhavam tanto quanto os lustres. Os homens, em ternos feitos sob medida, mantinham as costas eretas e os olhares atentos, imersos no silêncio de expectativa. Ao fundo, um piano de cauda preto reluzia como um espelho, suas curvas elegantes refletindo as chamas das velas. O pianista, um homem de cabelos grisalhos, tocava uma melodia suave e melancólica, preenchendo o salão com uma aura de refinamento e uma pitada de tensão. Era o dia do casamento de Leonardo Santini, um bilionário cuja fortuna era tão vasta quanto os rumores que circulavam sobre sua vida pessoal. Leonardo estava de pé próximo ao altar. Com seus quase 2 metros de altura e ombros largos, ele dominava o ambiente como um rei em seu trono. Seu terno preto, feito sob medida, destacava-se pelo corte impecável e pelos detalhes sutis em seda. A gravata azul escuro trazia um tom de sofisticação que combinava com seus olhos, de um azul profundo e quase hipnotizante. Seu cabelo, levemente ondulado, estava penteado para trás, mas um fio teimava em cair sobre sua testa, suavizando sua expressão naturalmente severa. Ele estava calmo, mas seu olhar era intenso, percorrendo o salão como se buscasse algo, ou alguém. Apesar de toda a pompa e circunstância, havia uma inquietação silenciosa dentro dele. Ele nunca tinha visto a noiva antes. Era um casamento arranjado, um acordo entre famílias, com promessas de negócios lucrativos e alianças estratégicas. Para ele, era mais uma transação do que um conto de fadas. De repente, o murmúrio dos convidados aumentou, e todos os olhares se voltaram para a grande porta dupla no final do salão. Elas eram feitas de mogno escuro, com maçanetas douradas que reluziam sob a luz dos lustres. Quando se abriram, uma figura feminina apareceu, e o som coletivo de suspiros pôde ser ouvido. A mulher estava vestida com um vestido de noiva deslumbrante. O corpete ajustado era coberto por renda delicada, com bordados de pérolas que formavam desenhos intricados. A saia de tule fluía como um rio de nuvens, cada camada mais translúcida que a anterior. O véu, longo e etéreo, descia desde um coque impecavelmente preso e parecia flutuar ao menor movimento. Seu rosto estava parcialmente escondido, mas seus olhos, grandes e escuros, com cílios tão longos que pareciam pintar sombras em suas bochechas, eram impossíveis de ignorar. Ela caminhava com passos leves, mas firmes, como se estivesse absolutamente certa de seu papel ali. No entanto, por trás de sua postura perfeita, havia um segredo que poucos no salão conheciam. Aquela mulher não era Isabela, a prometida de Leonardo. Ela era Catarina, prima de Isabela, que havia sido colocada ali de forma estratégica e quase desesperada. Catarina sabia que sua presença naquele altar era um engano planejado. Isabela havia fugido na noite anterior, deixando uma carta cheia de desculpas vagas e promessas de que tudo ficaria bem. Com o casamento prestes a ser cancelado, a família de Isabela entrou em pânico. A fortuna que o casamento traria era essencial para salvar os negócios da família, e a humilhação de um noivo abandonado seria um escândalo impossível de superar. Catarina, a jovem que sempre fora a sombra da prima mais bela e confiante, foi empurrada para a posição de substituta. Ela não teve escolha. Ou pelo menos era o que dizia a si mesma enquanto caminhava em direção a Leonardo.
A cada passo, o peso da mentira parecia aumentar. Ela sabia que ele jamais perceberia a troca. Para Leonardo, Isabela era apenas um nome e uma foto borrada em uma pasta de documentos. Ele não conhecia o timbre de sua voz, o jeito que ela sorria ou o brilho de seus olhos. Quando Catarina chegou ao altar, Leonardo estendeu a mão para ajudá-la a subir o pequeno degrau. Seus dedos se tocaram brevemente, e Catarina sentiu um arrepio inesperado. Ele a observou por um instante, seu olhar intenso analisando cada detalhe de seu rosto. Catarina, por um momento, temeu que ele pudesse ver através dela, enxergar a farsa que ela representava. Mas Leonardo apenas sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que iluminou seu rosto de maneira que ela não esperava. Você está deslumbrante, ele disse, sua voz grave e controlada. Catarina tentou responder, mas sua garganta parecia seca. Limitou-se a um breve aceno de cabeça, enquanto seus olhos desviavam para as mãos dele. Mãos grandes, firmes, mas com um toque gentil que a surpreendeu. Por um momento, ela se perguntou se estava cometendo um erro ainda maior ao aceitar aquele papel. O padre começou a cerimônia, e as palavras ecoavam pelo salão como uma melodia distante. Catarina mal ouvia. Sua mente estava repleta de dúvidas e medos. E Leonardo, por outro lado, parecia completamente alheio ao turbilhão de emoções que a consumia. Ele a observava de soslaio, intrigado pela mulher diante dele. Havia algo nela que parecia diferente, como se uma energia desconhecida pairasse entre os dois. Enquanto os votos começavam, Catarina percebeu que a mentira estava prestes a se tornar permanente. E Leonardo, sem saber, acabava de se casar com uma mulher que não era quem ele pensava ser. O som dos aplausos preenchia o salão como uma melodia distante, enquanto Leonardo mantinha os dedos firmemente entrelaçados aos de Catarina. A caminhada para fora da igreja parecia interminável, um desfile público que disfarçava os mistérios que cada um carregava em segredo. Ele a guiava com passos firmes, mas havia algo em sua postura que denunciava um peso maior do que o simples ato de sair do altar. Era um casamento arranjado. Não pelos costumes tradicionais, mas pela força das circunstâncias e de interesses financeiros. Meses atrás, a corporação Montechi, comandada pela família de Leonardo, enfrentará uma crise inesperada. Projetos ambiciosos haviam drenado os recursos da empresa, e embora ainda fosse um império bilionário, os sinais de instabilidade chamaram a atenção de investidores e concorrentes. O pai de Leonardo, Augusto Montechi, um homem de negócios astuto, mas antiquado, vira no casamento uma oportunidade de ouro. Precisamos de estabilidade, dissera Augusto, sentado em sua cadeira de couro, na ampla sala de reuniões, com a cidade inteira visível através das janelas de vidro. E, acima de tudo, precisamos de aliados. A família de Lacosta é exatamente o que precisamos agora. Eles têm o capital que falta para reerguer nosso próximo projeto. Leonardo, relutante, ouvirá tudo sem interromper. Para ele, casamento deveria ser uma escolha pessoal, mas os anos à frente da corporação haviam lhe ensinado o peso das responsabilidades que vinham com seu nome. Quando seu pai finalmente perguntou: "Você está disposto a fazer o que é necessário?", ele assentiu, sabendo que era mais um contrato do que uma união. E então veio a proposta: um casamento com a filha mais velha da família de Lacosta, Clara. Uma mulher que ele jamais havia encontrado. É uma formalidade, justificou Augusto. Clara é educada, refinada, e essa aliança será mutuamente benéfica. O resto aconteceu como uma tempestade controlada. Documentos foram assinados, arranjos foram feitos, e agora, semanas depois, Leonardo se via sentado ao lado de Catarina, sem saber que a mulher ao seu lado não era a verdadeira noiva escolhida. A limusine preta os esperava do lado de fora da igreja, brilhando sob a luz dos postes. O motorista, com sua postura impecável, abriu a porta com um gesto ensaiado. Leonardo, como um perfeito cavalheiro, estendeu a mão para ajudar Catarina a entrar. Ela hesitou por um instante, como se o peso do momento a pressionasse. O vestido volumoso de cetim se ajustava perfeitamente à sua silhueta, e ela precisou erguer a barra ligeiramente para acomodar-se no assento de couro branco. O aroma de lavanda no carro contrastava com o perfume amadeirado que exalava de Leonardo. Ele a observava. Seus olhos azuis analisavam cada detalhe dela, como se procurasse algo escondido por trás daquele rosto calmo.
Foi um dia longo, ele comentou, recostando-se contra o encosto do banco. Catarina virou o rosto para ele, evitando seu olhar direto. Cada vez que os olhos dele se cruzavam, sentia como se ele pudesse enxergar através das camadas de mentiras que escondiam sua verdadeira identidade. Sim, respondeu, sua voz quase um sussurro. A viagem até o hotel onde passariam a noite foi tranquila, mas carregada de silêncio. Para Leonardo, era um momento de reflexão. Para Catarina, uma tortura. Ela sabia que sua decisão de substituir Clara naquele casamento, ainda que não tivesse sido inteiramente escolha sua, poderia arruinar não apenas sua vida, mas também a de sua família. Quando chegaram ao hotel, Leonardo segurou a porta para ela mais uma vez, sempre o perfeito cavalheiro. O saguão era grandioso, com tetos altos decorados por lustres que pareciam cachoeiras de cristal. O piso de mármore polido refletia cada detalhe, e o aroma de jasmim preenchia o ar. Funcionários em uniformes impecáveis os cumprimentavam com sorrisos discretos. Espero que goste, disse Leonardo, enquanto o elevador os levava até a suíte presidencial. O espaço era tão luxuoso quanto esperado. Uma sala ampla os recebia, com sofás de couro creme, uma mesa de jantar de vidro decorada com velas aromáticas e um champanhe gelado ao lado. Pela porta de vidro da varanda, era possível ver as luzes da cidade brilhando como estrelas. Catarina mal teve tempo de apreciar a vista. Seu coração batia rápido. Ela sabia que precisava dizer algo, explicar o motivo de estar ali no lugar de Clara, mas as palavras pareciam pesadas demais para sair. Leonardo a observava. Havia algo estranho no comportamento dela, algo que ele não conseguia identificar. Você parece nervosa, comentou, inclinando levemente a cabeça. Ela forçou um sorriso. É só, muita coisa de uma vez. Ele assentiu, aceitando a resposta. Entendo. Foi um dia intenso para nós dois. Ele caminhou até a mesa, pegou o champanhe e começou a servir 2 taças. O som do líquido borbulhando enchia o silêncio da suíte. Catarina o observava, sentindo a culpa crescer. Ele parecia tão calmo, tão seguro. Catarina, começou ele, entregando uma das taças a ela. O nome fez com que ela congelasse. Ele nunca conhecera Clara, mas agora chamava outra mulher pelo nome que não era dela. A ironia a fazia querer rir e chorar ao mesmo tempo. O que foi? Perguntou ele, percebendo sua hesitação. Ela olhou para ele, buscando coragem, mas antes que pudesse responder, ele sorriu suavemente e levantou a taça. Um brinde, disse ele. A nova etapa que começamos juntos. Catarina ergueu a taça, forçando-se a sorrir. Quando o cristal se chocou suavemente, um arrepio percorreu sua espinha. Ela sabia que estava apenas adiando o inevitável, mas naquele momento, não conseguia encontrar forças para encarar a verdade. Naquele instante, Catarina decidiu que contaria tudo. Não seria naquela noite, talvez não no dia seguinte, mas não deixaria que o peso da mentira o separasse completamente. Leonardo, por sua vez, a observava atentamente. Ele sentia que havia algo mais naquela mulher que havia se tornado sua esposa. Mas o que era, ele ainda não sabia. Capítulo 3 – Presença que domina. A suíte presidencial emanava luxo, mas era a presença de Leonardo que preenchia o espaço como um trovão contido. Alto, ombros largos, e com a confiança de quem sabia que o mundo girava à sua volta, ele carregava um magnetismo que tornava impossível ignorá-lo. Cada movimento era calculado, cada palavra, carregada de uma autoridade natural. Leonardo Montecchi não era o tipo de homem que pedia permissão, ele tomava o que queria e deixava sua marca, não importava onde fosse. Catarina sentiu-se pequena diante dele. Não pelo tamanho físico, mas pela força de sua presença. Ela era naturalmente dócil, sua postura mais recatada, como alguém que preferia evitar conflitos. Apesar disso, havia algo em seus olhos castanhos que denunciava uma alma observadora, atenta a cada detalhe. Leonardo apoiou uma das mãos no encosto do sofá, inclinando-se ligeiramente para a frente, estudando-a. Você está desconfortável, Catarina, afirmou, com a voz baixa, mas firme. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Ela respirou fundo, segurando a taça de champanhe com as 2 mãos, como se aquilo pudesse impedir que tremesse.
Não é desconforto, respondeu, sua voz doce, quase um sussurro. É só, muita coisa para processar. Leonardo arqueou uma sobrancelha, um leve sorriso puxando o canto de sua boca. Ele parecia intrigado, quase como se estivesse tentando decifrá-la. Entendo. Ele se afastou lentamente, caminhando até a varanda de vidro. As luzes da cidade refletiam em seus olhos azuis intensos, mas ele mantinha sua expressão séria, como se a vista fosse apenas um detalhe em meio a pensamentos mais profundos. Um casamento arranjado não é o sonho de ninguém, muito menos para mim. A honestidade dele a surpreendeu. Catarina não esperava que ele fosse tão direto. Nem para mim, respondeu, mais firme do que imaginava. Ele virou a cabeça para encará-la, e seu olhar foi como um raio. Catarina desviou os olhos rapidamente, arrependendo-se da resposta impulsiva. Leonardo riu, um som grave e curto que encheu o silêncio. Então temos algo em comum, afinal. Ele voltou para a sala, caminhando com passos lentos, mas firmes. Cada movimento parecia planejado, como se ele soubesse que ela o estava observando. Catarina tentou manter a postura, mas a intensidade dele era quase sufocante. Ele parou à sua frente, segurando a taça vazia. Vou te fazer uma pergunta, Catarina, e quero uma resposta honesta. Sua voz era séria agora, e ele inclinou a cabeça levemente, seus olhos fixos nos dela. Claro, respondeu ela, engolindo seco. Por que aceitou esse casamento? A pergunta a atingiu como uma onda. Catarina sabia que precisaria de uma resposta convincente, mas sua mente estava em branco. Não podia contar a verdade, pelo menos não ainda. Ela respirou fundo e tentou soar convincente. Minha família precisava dessa união. É uma oportunidade, para todos nós. Leonardo estreitou os olhos, claramente avaliando cada palavra. Ele deu um passo para trás, como se estivesse ponderando sua resposta. HM. Uma resposta diplomática, disse ele, finalmente. Mas vou aceitar. Por enquanto. Havia algo em seu tom que fazia Catarina sentir que ele sabia mais do que demonstrava. Ele era um homem perceptivo, e sua habilidade de ler as pessoas a deixava inquieta. Uma presença que não aceita menos. Mais tarde naquela noite, Leonardo estava sentado em uma das poltronas da sala, revisando documentos em seu laptop. Catarina, ainda no vestido de noiva, hesitava no outro lado do ambiente, perto da porta do quarto. Preciso me trocar, disse ela, quase como uma desculpa para sair de perto dele. Ele não ergueu os olhos do computador, mas sua voz foi firme. Há um closet no quarto. Encontre algo confortável. Ela assentiu, desaparecendo para o quarto. Quando fechou a porta, encostou-se nela, respirando fundo. Estar sozinha com Leonardo era como estar perto de uma chama, quente e fascinante, mas perigoso. Ao abrir o closet, encontrou uma variedade de roupas femininas que, claramente, não haviam sido escolhidas por ela. Tudo parecia luxuoso demais, feito para uma mulher que vivia sob os holofotes. Catarina escolheu algo simples, um vestido de seda azul claro, e prendeu o cabelo em um coque solto antes de voltar à sala. Leonardo a olhou de relance quando ela entrou, e seus olhos percorreram o ar rapidamente antes de voltar ao laptop. Melhor assim. Você parecia desconfortável naquele vestido. Catarina parou por um momento, surpresa pela observação. E você? Não vai descansar? Perguntou ela, tentando puxar conversa. Ele fechou o laptop com um gesto decisivo e se levantou. Mesmo de pé, sua postura era imponente. Ainda não. Há coisas que precisam da minha atenção. Catarina o observou enquanto ele caminhava até o bar na esquina da sala e servia a si mesmo um copo de uísque. Cada gesto era meticuloso, como se estivesse no controle absoluto de tudo ao seu redor. Leonardo, começou ela, hesitante. Ele a encarou, erguendo uma sobrancelha em curiosidade. Sim. Ela queria perguntar mais sobre ele, sobre como ele se sentia com tudo aquilo. Mas a intensidade de seu olhar a fez mudar de ideia. Nada. Esqueça. Ele deu um pequeno sorriso, mas não insistiu. Boa noite, Catarina. Ele se virou para sair da sala.
Ela o observou desaparecer pelo corredor e, pela primeira vez, sentiu um misto de alívio e vazio. A força de Leonardo a desarmava, mas também a intrigava. Catarina sabia que ele não era o tipo de homem que se deixaria enganar facilmente. E enquanto olhava para a taça de champanhe ainda pela metade sobre a mesa, sabia que precisava de um plano. Afinal, ele poderia descobrir tudo antes que ela tivesse a chance de contar. Os primeiros raios de sol invadiam o quarto principal da cobertura como intrusos, atravessando as pesadas cortinas de linho e espalhando um brilho dourado pelas superfícies impecavelmente organizadas. O quarto, vasto e decorado com uma paleta neutra de cinza e bege, exalava elegância. Um enorme espelho com moldura dourada adornava a parede oposta à cama, refletindo a suavidade do ambiente e destacando o lustre de cristal pendurado no centro. Catarina despertou lentamente, seus sentidos ainda se ajustando à nova realidade. O colchão, macio como um abraço de nuvens, fazia contraste com a rigidez da vida que agora esperava. Ela sentou-se na beira da cama, ajustando o robe de seda que encontrara dobrado sobre uma cadeira, e olhou ao redor. Os eventos do dia anterior ainda pulsavam em sua mente, o casamento relâmpago, o olhar calculista de Leonardo, e o peso de um futuro que ela ainda não compreendia completamente. O café da manhã, um banquete que dizia mais do que palavras. Quando Catarina entrou na sala principal, o aroma de café fresco e pão assado invadiu suas narinas. A mesa de jantar, imensa e retangular, era uma obra de arte em madeira de carvalho polida, com veios que pareciam contar histórias de eras passadas. Sobre ela, uma toalha de linho branco, bordada à mão, dava o toque final de sofisticação. No centro da mesa, uma bandeja de prata refletia os raios de sol que entravam pelas janelas panorâmicas, e sobre ela repousava uma cafeteira de porcelana branca com detalhes em ouro. Ao lado, frutas perfeitamente cortadas, pedaços de melancia vermelha como rubis, fatias de abacaxi dourado e cachos de uvas verdes, pareciam tão frescas que era como se tivessem acabado de ser colhidas. Mas o que mais chamou a atenção de Catarina foi uma única xícara rosa com bordas douradas e asas esculpidas em forma de folhas. Diferente das outras, que eram brancas e simples, aquela parecia ter sido escolhida para ela. Leonardo estava sentado à cabeceira, a postura impecável e as feições duras iluminadas pelo brilho da manhã. Ele usava uma camisa branca ajustada que acentuava seu físico atlético, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando pulsos fortes e uma coleção de relógios que certamente valiam mais do que tudo que Catarina já possuíra. Ele mal ergueu os olhos quando Catarina entrou, mas, ao ouvi-la desejar um tímido bom dia, respondeu com um breve aceno de cabeça. Dormiu bem? Perguntou, sem emoção na voz, enquanto folheava algo em um tablet. Sim, obrigada, respondeu ela, acomodando-se em uma das cadeiras. Leonardo indicou a mesa com um gesto curto. Coma o que quiser. Pedi para prepararem uma seleção variada. Catarina hesitou por um momento antes de pegar um croissant, mas sentiu o olhar dele sobre ela, avaliando-a com a intensidade de quem está acostumado a dominar qualquer situação. Algo errado? Perguntou ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Não, nada. É tudo muito luxuoso. Não estou acostumada. Leonardo soltou um pequeno riso, um som seco que mal alcançou seus olhos. Você vai se acostumar. Catarina não respondeu. Enquanto mordiscava o pão, sentiu-se como um pássaro em uma gaiola dourada. Leonardo saiu logo após o café, deixando Catarina sozinha em um espaço que parecia vasto demais para apenas uma pessoa. Ele dissera que tinha reuniões importantes, e sua despedida fora tão breve quanto suas palavras durante o café. Há uma biblioteca no andar inferior, caso queira explorar. Fora tudo o que dissera antes de pegar as chaves do carro e desaparecer pela porta. Catarina decidiu aceitar a sugestão. Depois de passar pelo corredor principal, desceu uma escada em espiral que parecia algo saído de um filme. Os degraus de mármore branco reluziam sob os holofotes discretos embutidos no teto, e o corrimão de ferro forjado tinha detalhes intricados que pareciam ter sido feitos à mão. A biblioteca era deslumbrante. Estantes de madeira escura cobriam as paredes do chão ao teto, abarrotadas de livros com lombadas em tons de vermelho, azul, verde e dourado. Um enorme tapete persa cobria o piso de madeira polida, e no centro do cômodo havia um sofá de couro caramelo com almofadas de veludo verde musgo. Uma mesa de centro de vidro sustentava um arranjo de flores frescas em um vaso de cristal.
Catarina passou os dedos pelas lombadas dos livros, lendo os títulos gravados em dourado. Obras clássicas, romances, tratados de filosofia, a coleção era uma janela para uma mente que ela ainda não entendia. Escolheu um exemplar de Jane Austen e sentou-se em uma poltrona próxima à janela, tentando se perder na leitura, mas sua mente insistia em voltar a Leonardo. Quando a noite caiu, Catarina ouviu o som da porta principal se abrindo e passos firmes ecoando pelo mármore. Leonardo entrou na sala, vestindo ainda o mesmo terno impecável, mas sem o paletó e com a gravata já frouxa. Ele carregava uma presença que parecia dominar o ambiente, como se cada passo fosse calculado para afirmar seu poder. Boa noite, disse ele, dirigindo-se ao bar próximo à janela. Boa noite, respondeu Catarina, hesitante. Leonardo serviu-se de um uísque e girou o copo lentamente nas mãos antes de se virar para ela. Como foi o seu dia? Tranquilo. Passei um tempo na biblioteca, disse ela, tentando soar casual. Ele ergueu uma sobrancelha, intrigado. Biblioteca? Pouca gente percebe que ela existe. Catarina deu um leve sorriso. Sempre gostei de livros. Leonardo a observou por um momento, como se tentasse decifrá-la. Finalmente, deu um pequeno sorriso de canto de boca, algo raro vindo dele. Interessante. O silêncio caiu entre eles, mas não era desconfortável. Havia algo nos olhares que trocavam, uma tensão sutil, como se ambos estivessem tentando medir o quanto poderiam confiar um no outro. A semente da conexão. Nos dias seguintes, a rotina começou a se formar. Leonardo continuava com seus compromissos durante o dia, enquanto Catarina explorava a casa, tentando se adaptar à nova vida. Apesar de sua postura reservada, ele parecia começar a notar Catarina de uma maneira diferente. Uma noite, ele a convidou para jantar na varanda. A mesa, iluminada por velas, tinha uma simplicidade elegante que contrastava com a grandiosidade usual. Catarina percebeu que, por trás da fachada rígida, Leonardo era um homem cheio de camadas, e talvez, apenas talvez, houvesse algo mais por trás daquele casamento do que ambos poderiam imaginar. A manhã amanhecia em um tom dourado suave, com o sol tímido atravessando as cortinas finas do quarto principal. Catarina acordou ao som leve das ondas batendo na praia particular da mansão, uma melodia que ela começava a associar à presença de Leonardo. A cama, ampla e adornada com lençóis de linho brancos impecavelmente ajustados, tinha o calor residual do homem que dormira ao lado dela, ainda que sem ultrapassar a barreira invisível entre os dois. Enquanto ela espreguiçava-se, os pensamentos sobre os últimos dias invadiam sua mente. Leonardo era um homem impossível de ignorar. Ele tinha uma presença que a desarmava, uma mistura de autoridade natural e mistério. Quando ele estava perto, parecia que todo o ambiente gravitava ao redor dele. Catarina sentia seu coração acelerar com cada olhar intenso que ele lhe dirigia, mesmo que ele ainda fosse um enigma para ela. No andar de baixo, Leonardo já estava imerso em sua rotina matinal. Ele usava um roupão de tecido nobre que deixava parte de seu peito musculoso à mostra, e segurava uma xícara de café forte, enquanto lia os relatórios que seu assistente entregara cedo. A sala, decorada com sofisticação clássica, tinha um toque masculino, móveis de madeira maciça, poltronas em couro marrom, e um leve aroma de cedro que vinha do incenso sobre a lareira. Ao ouvir os passos leves de Catarina descendo a escada, ele ergueu os olhos do papel e a observou com intensidade. Ela usava um vestido simples de algodão branco, que caía delicadamente sobre suas curvas, realçando sua feminilidade discreta. Seus cabelos estavam soltos, ainda um pouco desarrumados pelo sono, mas havia algo encantador naquela naturalidade. Bom dia, Catarina, disse ele, sua voz grave cortando o silêncio da sala. Ela hesitou por um momento, sentindo-se capturada por aquele olhar que parecia atravessá-la. Bom dia, Leonardo. Dormiu bem? Ele deu um sorriso quase imperceptível. Melhor do que esperava. Você? Catarina assentiu, mas havia algo na maneira como ele a olhava que fez suas bochechas corarem levemente. Ela desviou os olhos para a mesa, onde o café da manhã já estava servido, frutas frescas organizadas em perfeição geométrica, pães artesanais ainda quentes, manteiga servida em um pequeno recipiente de porcelana, e uma jarra de suco de laranja com gotas de condensação que brilhavam à luz suave da manhã. Parece delicioso, disse ela, sentando-se de forma hesitante.
Leonardo sentou-se à frente dela, seus movimentos precisos e calculados, como um predador observando a presa. Enquanto ela se servia, ele manteve os olhos nela, intrigado pela maneira como ela parecia ao mesmo tempo desconfortável e fascinada por ele. Após o café, Leonardo sugeriu que dessem um passeio pelos jardins. O ar estava fresco, carregado com o aroma de flores recém-abertas e a brisa salgada do mar. Eles caminharam lado a lado, em silêncio no início, até que ele finalmente falou. Catarina, você parece estar se adaptando bem a tudo isso. Sua voz era séria, mas havia um traço de curiosidade ali. Ela parou e virou-se para ele, encontrando aquele olhar firme. Não sei se é bem assim. Estou me ajustando. Leonardo inclinou a cabeça, como se estivesse tentando decifrá-la. Ajustando-se a mim? Ou à ideia desse casamento? Catarina corou novamente, mas não desviou os olhos. Acho que a ambos. Ele deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Ela sentiu a respiração falhar por um momento enquanto a figura imponente de Leonardo parecia dominá-la completamente. A tensão entre eles era palpável, como se o ar ao redor tivesse se tornado eletrificado. Catarina, eu sei que esse casamento não foi o que você esperava. Mas, ele hesitou, o que era raro para um homem como ele. Você é diferente do que imaginei. Diferente como? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Você não me teme. Mas também não tenta me agradar. É refrescante. Catarina não sabia como responder. Tudo nela parecia em chamas, desde o olhar penetrante dele até a proximidade que diminuía a cada segundo. Ele ergueu a mão, hesitando por um momento antes de tocar delicadamente uma mecha do cabelo dela, colocando-a atrás de sua orelha. Você é bonita, Catarina. Sua voz estava mais baixa agora, quase rouca. De uma maneira que me intriga. Ela sentiu o coração disparar. Queria dizer algo, mas as palavras pareciam presas. Quando finalmente abriu a boca, Leonardo abaixou a cabeça levemente, seus lábios pairando a centímetros dos dela. Por um instante que parecia eterno, o mundo desapareceu ao redor. Ele hesitou, dando a ela a chance de recuar. Mas ela não o fez. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi um toque suave, quase tímido no início, mas rapidamente tornou-se mais intenso, carregado com a paixão que ambos tentavam suprimir. Leonardo segurou-a pela cintura, puxando-a para mais perto, enquanto ela, sem perceber, envolvia os braços ao redor de seu pescoço. Uma descoberta inesperada. O beijo foi interrompido pelo som repentino de passos no cascalho próximo. Leonardo afastou-se lentamente, mas manteve os olhos fixos nos dela, como se estivesse gravando cada detalhe daquele momento. Acho que alguém está nos procurando, disse ele, com um sorriso de canto. Catarina ainda estava sem fôlego, o rosto em chamas, mas tentou recuperar a compostura. É melhor voltarmos. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, uma nova dinâmica parecia ter se instalado entre eles. Catarina sentia que algo mudará naquele momento, algo que ela não sabia se seria capaz de controlar. Leonardo, por sua vez, estava mais certo do que nunca de que aquela mulher tinha algo que ele não esperava, mas que agora desejava profundamente descobrir. O vento no final da tarde carregava uma brisa suave, acariciando o rosto de Catarina enquanto ela caminhava pelos corredores amplos da mansão, com os pés descalços tocando o mármore frio. O ambiente estava em um silêncio quase absoluto, a não ser pelo som distante das ondas quebrando na praia e o ocasional cantar dos pássaros. Ela se sentia estranhamente à vontade ali, em meio ao luxo que o ambiente representava, mas algo em seu peito estava inquieto, como se uma presença fosse iminente. Desde o último momento íntimo que dividira com Leonardo, uma tensão inusitada pairava no ar. Não era apenas a atração crescente entre eles, mas uma sensação de que, por mais que ele tentasse esconder, ele estava sendo atraído por algo muito mais profundo. Algo que nem ele parecia entender. E ela, embora hesitante, também sentia. Mas a tranquilidade dessa tarde estava prestes a ser interrompida de forma inesperada. Catarina parou diante de uma janela, observando a luz do sol dourada refletir nas águas do mar. Seu pensamento estava distante, até que um som de carro que parava na entrada principal ecoou pelos corredores da mansão. Era o som que ela já conhecia, o som do Bentley de Leonardo. Mas naquele momento, algo parecia diferente.
A porta da frente se abriu e, pela primeira vez desde que ela chegara ali, alguém diferente entrou na mansão. Ela ouviu vozes abafadas na sala de estar, e a curiosidade a levou até a porta. Mas antes que pudesse espiar, ouviu o som de passos firmes e altos aproximando-se. Leonardo entrou na sala, com a postura imponente que ela já conhecia, mas havia algo de tenso em seus movimentos. Ele estava acompanhado por uma mulher. Uma mulher que parecia ter saído de um sonho distante, uma visão que Catarina não esperava. A mulher tinha longos cabelos castanhos claros, que caíam em ondas suaves sobre os ombros, e um vestido delicado, de seda creme, que se movia com graciosidade ao ritmo de seus passos. Mas o que mais capturou a atenção de Catarina foi o sorriso confiante e o olhar familiar que aquela mulher dirigiu a Leonardo. "Olá, Catarina", disse a mulher com uma voz suave, mas cheia de uma confiança que parecia atravessar o ambiente. "Eu sou Helena." E, pelo jeito, Leonardo não mencionou que ouviria. O nome dela soou como uma lâmina afiada no peito de Catarina. Helena. Catarina reconheceu imediatamente. Era o nome da antiga noiva de Leonardo, a mulher prometida a ele desde a infância, com quem ele deveria se casar para selar a aliança entre suas famílias. Leonardo, que até aquele momento parecia calmo, demonstrou um leve desconforto ao ver a mulher, mas não disse nada. Sua expressão era imperturbável, mas os olhos traíam um conflito interno. Ele olhou para Catarina, que estava agora congelada, uma sensação de gelado invadindo suas veias. "Catarina, está Helena", disse ele, a voz soando mais grave do que o normal. "Helena, essa é Catarina, a mulher com quem eu estou agora." Helena olhou para Catarina com um sorriso sutil, mas seu olhar era de uma avaliação cuidadosa. A tensão na sala era palpável, como se o tempo tivesse se estancado. Catarina sentiu o coração acelerar. O que era Helena para ele? A mulher que ele tinha prometido amor e compromisso, ou alguém de um passado que agora não deveria mais existir? A mulher se aproximou de Catarina, seus passos quase silenciosos. Quando falou, sua voz era baixa e cheia de um tom irônico. "Então, você é a mulher que ficou com o meu lugar." Catarina sentiu uma pontada de raiva, mas se conteve. Não era a hora de mostrar fraqueza. Não para aquela mulher que parecia ter tudo o que ela talvez jamais conseguiria. Ela olhou para Leonardo, procurando alguma pista, algum gesto que mostrasse que ele realmente não desejava aquele reencontro. Mas ele estava parado ali, em silêncio, sem fazer nada para interromper o que estava acontecendo. Helena virou-se para ele, com um sorriso enigmático. "Não esperava que você fosse tão rápido em seguir em frente, Leonardo. Acho que a nova esposa não sabe de tudo, não é?" Ela enfatizou a última palavra com um leve tom provocador. O ar parecia ter se tornado mais espesso. Catarina sentiu o peso daquelas palavras, que caíam sobre ela como uma bomba prestes a explodir. O olhar de Helena era uma mistura de desprezo e curiosidade, como se estivesse investigando cada reação, cada movimento. Leonardo se virou para ela finalmente, um olhar sério nos olhos. "Não é o momento certo para falar sobre isso", disse ele, a voz baixa, mas impositiva. Ele colocou a mão em seu ombro, com um gesto que parecia proteger Catarina de algo que ela ainda não entendia completamente. Mas Helena não parecia disposta a deixar as coisas como estavam. "O momento certo?" Ela riu com amargura. "O momento certo foi há muito tempo, Leonardo. Mas, aparentemente, você tem uma boa capacidade de esquecer. Ou será que está se escondendo atrás de um casamento de conveniência?" A palavra conveniência soou como um trovão, reverberando no ar. Catarina sentiu que a terra sob seus pés havia sumido. Casamento de conveniência. Ela tentou processar o que aquilo significava. Era o que ela pensava? Ou o que ele pensava? O silêncio se arrastou pela sala, enquanto o confronto entre as duas mulheres se tornava palpável. Mas antes que Catarina pudesse reagir, Leonardo a puxou suavemente, afastando-se de Helena. "Isso não é o que você pensa", disse ele, com os olhos fixos em Helena, mas sua voz soando mais baixa, quase em um suspiro. "Eu não vou permitir que você destrua isso." Helena olhou para os dois, o olhar de desprezo agora se misturando com algo mais profundo, uma sombra de tristeza. "Não destruo nada, Leonardo. Apenas revelo o que está escondido."
Com esses últimos palavras, ela se virou e saiu da sala com passos firmes, deixando a mansão em um silêncio mortal. Catarina ficou parada, o coração disparado. O que havia sido revelado ali? Quem era ela de verdade para Leonardo? Ele estava tão envolvido com o que estava acontecendo que não parecia perceber o quanto ela precisava saber. O que realmente acontecia entre eles? O que ele estava escondendo? Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele se aproximou, tocando seu rosto suavemente, com uma delicadeza que contrastava com a dureza de seus olhos. Não importa o que ela diga, Catarina, você é a minha escolha agora. Mas o que ele não sabia era que, com aquelas palavras, ele havia plantado uma dúvida que agora crescia dentro dela, como uma chama prestes a consumir tudo.